Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o quinto bloco. Vou acompanhá-los nas atividades de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade 1. A atividade 1 traz aí o gênero textual poema, que vocês já conhecem, que vocês já leram, já declamaram, já produziram texto, né? Poema. A gente vai rever aí um pouquinho, tá? No bloco de atividades tem uma pequena explicação para vocês diferenciar poema de poesia. Na verdade, eles são muito ligados um ao outro, então geralmente as pessoas até consideram da mesma forma poema e poesia, mas ele tem uma pequena diferença, tá? O poema é esse texto escrito que você conhece, que você já leu, que você já declamou, que você já produziu, tá? Esse é o poema, né? A poesia é o que traz emoção. Se esse poema ele te transmite algum sentimento, a gente considera que neste poema tem poesia. Mas também pode existir um poema que não tenha poesia. Eu posso ler um poema e concluir que ele não transmite sentimento, que ele não traz emoção. Então, para mim, leitor, posso considerar que esse poema não tem poesia, tá? O que não impede de uma outra pessoa que for fazer a leitura, ou que vai declamar esse poema, consiga aí sentir essas emoções, né? Saber que esse poema transmitiu algum sentimento para esse leitor e para ele dá para considerar que esse poema tem poesia, tá? Então é relativo. O poema, ele pode ter poesia como ele pode não ter poesia. Agora, o que mais diferencia aí o poema de poesia é que o poema ele vem nessa forma escrita texto e a poesia nem sempre ela está nessa forma escrita texto. Pode ser uma foto, uma imagem, pode ser um gesto. Então a poesia ela pode se apresentar de várias formas, tá? Na verdade, ela é mais uma forma de linguagem. Então, poesia, ele transmite sentimento, transmite emoção ao você ler, ao você ver, ao você observar. E o poema, ele vem escrito, é uma forma de escrita, geralmente organizada em versos, em estrofes. Esse poema, ele pode ter rimas, como ele também pode não ter rimas. Não é só um texto que tem rimas, que é organizado em versos, que tem rimas, que eu vou falar que é um poema. Ele pode não ter também. Nessa primeira atividade também, vai explicar um pouquinho o que é declamar. Declamar um poema é fazer a leitura, mas com uma entonação de voz um pouco mais alta e com expressividade. Para você declamar um poema, você precisa aí prestar atenção nessa entonação de voz, nessa expressividade, porque senão você vai estar simplesmente só lendo. E quando eu só leio, às vezes um poema que tem, né, emoção, que tem poesia, passa a não ter devido à forma que foi lido. Então, para que esse poema aí ele consiga apresentar a poesia que ele tem, precisa que seja bem declamado, bem recitado, tá? O que é o declamar? Um poema é ler com uma entonação de voz mais alta e com expressividade, tudo bem? Ele fala um pouquinho também sobre jogral. O que é jogral? Jogral é recitar um poema, porém não é com uma única pessoa. Eu vou me reunir com mais alguns colegas e vou combinar aí a forma dessa gente fazer essa leitura, né, da gente recitar esse poema. Um faz a declamação de um verso, o outro faz do próximo, o outro do próximo. Depois a gente pode juntar todos para declamar a próxima estrofe, depois vai intercalando novamente. Dessa forma a gente considera aí um jogral. Lá no livro didático também vai ter as atividades que vai falar um pouquinho sobre o recurso visual. Então, quando você escreve um texto, poema, você pode utilizar de alguns recursos visuais que vai facilitar no entendimento, no transmitir essas emoções que o poema quer passar, tá? Então, você vai ver isso também nessa primeira atividade aí no livro didático. Então você vai ter um poema, você vai fazer essa leitura, primeiramente você vai fazer uma leitura silenciosa, talvez uma ou duas. É bom que você tome conhecimento desse poema, que você leia, que você até treine um pouquinho antes de você declamar, porque daí quando você vai declamar, você já conhece esse texto, poema, você consegue, né, fazer essa leitura com esse tom de voz mais alto, com mais expressividade, que é o que nós chamamos de declamar o poema,
tá? E aí logo em seguida você tem uma interpretação desse poema. E aí eu acompanho vocês nas próximas atividades desse quinto bloco até a gente chegar a produzir um poema também. Eu já produzi o meu, vou compartilhar com vocês e espero que vocês gostem. Aos alunos: sejam fortes, meus queridos, pois nem tudo está perdido. Estamos aqui nos reinventando e com a família colaborando, seguimos para o novo normal, máscaras, álcool em gel e distanciamento social. O mais importante neste momento não é só aprender uma lição, é valorizar primeiramente a nossa vida e ter muita dedicação. Não é fácil ter aulas assim. A casa virou escola e a escola parece ter fim. Corredores vazios, salas vazias, mas a esperança acende uma luz lá no fim. Que o Covid-19 fique apenas na história, desapareça do nosso mundo, deixando saúde e a nossa vitória. Ai, que saudade que estou sentindo dentro do meu coração, da nossa sala de aula. Ah, quanta emoção! Com muito carinho, professora Cristiane. Agora eu vou utilizar este poema que eu fiz para explicar para vocês o que é verso e o que é estrofe. Verso é cada linha escrita. Nós temos ao todo 25 versos, ou seja, 25 linhas escritas, tá? E estrofe é o conjunto de versos. Se vocês observarem, tem uns espacinhos maiores aí entre algumas linhas e outras. Esses intervalos, esses espacinhos maiores, é o que nós chamamos aí, é o que separa uma estrofe da outra. Ou seja, esse poema, ele apresenta 6 estrofes. Mas as estrofes, elas têm quantidade de versos, neste caso, diferente. A primeira estrofe tem 2 versos, porque tem 2 linhas escritas. A segunda estrofe tem 4 versos. A terceira estrofe também tem 4 versos. Já a quarta estrofe tem 7 versos, ou seja, ela tem 7 linhas escritas. A quinta estrofe tem 4 versos e a sexta estrofe, a última, também tem 4 versos. Agora vocês vão realizar as atividades do livro didático da página 16 à página 21. Ele inicia com você fazendo uma leitura silenciosa de um poema, depois você vai declamar e depois tem uma pequena interpretação para ser feita, uma interpretação textual. Tudo bem, crianças? A gente se encontra na próxima atividade. Tchau, até lá!